Nessa aula, você vai fazer o layout diretamente no SketchUp. Então, vamos lá para a tela do computador, que eu vou te mostrar como que nós vamos fazer isso. Depois que você vier aqui nessa área e fazer o download desse arquivo, ele vai abrir no SketchUp o modelo que eu preparei para vocês, tá? E esse modelo é esse modelo aqui. Ele vai abrir a planta baixa, que foi o que nós fizemos na etapa anterior. E eu fiz uma cena aqui com mobiliários, tá? Esses mobiliários vão te ajudar a você fazer todo o layout do seu projeto. Então, vamos começar pela cozinha. Aqui tem os módulos da cozinha, aqui os módulos da casa de banho, aqui os módulos que você poderá ocupar a sala e aqui do quarto. Então, vamos começar pela cozinha. Esse é o módulo de 60 por 60, que são os armários. Aqui tem o lavatório e aqui a placa. Primeiro eu vou selecionar os três. Como que eu faço para selecionar os três? Vou apertar espaço, tá, no meu teclado. Ou vou vir aqui nesse canto para acionar o Select. Vou selecionar assim, tá? Então, seguro o rato aqui no canto e arrasto. Consigo selecionar os três. Agora, eu vou copiar esses três lá para baixo, para minha planta. Então, eu vou apertar M de mover, Ctrl. Lembrando que o comando copiar é M com Ctrl, tá? Então, clico aqui no canto, eles já estão selecionados. E venho aqui na minha cena e clico na cena planta baixa. Quando eu movimentar o rato aqui nessa área, ele vai estar aqui, tá vendo? Então, é só posicionar aqui no canto onde eu quero inserir. Então, vou começar aqui pela cozinha, tá? Aí, eu vou colocar esses módulos. Por exemplo, vou puxar esse módulo para cá. Então, seleciono esse módulo e vou mover para o lado. Move. Agora, eu vou colocar um outro módulo aqui no canto, então Move Ctrl, porque ele faz a cópia. Pronto. E aí, eu vou repetir essa sequência de módulos, tá? Vou tirar a placa daqui, vou apertar espaço, Move. Vou mover ela para cima, porque eu não quero usar ela agora. E eu quero ver quantos módulos que vai dar nessa parte aqui. Então, vou apertar M de mover, Ctrl para fazer a cópia. Vou clicar nesse canto, vou arrastar para o lado e vou clicar. Ele fez uma cópia. Agora, eu quero dizer para ele fazer mais 3 cópias. Então, vou apertar, olha aqui embaixo, ó, o X e apertar 3 e Enter. Quando eu faço isso, olha só que legal, ele já faz as 3 cópias. Pronto, aí assim eu já sei os módulos que tem aqui, então eu posso definir onde eu quero que fique a placa. No caso, a placa já pode ficar aqui, ó. Então, eu vou posicionar ela, você vai aproximar com o zoom e vai colocar ela mais ou menos aqui centralizada, tá? No seu modelo. Pronto, então aqui eu já tenho o meu modelo da minha primeira bancada da cozinha. E agora eu vou fazer uma ilha. Lembra daquele primeiro módulo de noções básicas de projeto 3D? Lá vocês vão encontrar todas as dimensões que você pode colocar aqui. Por exemplo, aqui o afastamento que eu preciso entre esse móvel e começar uma ilha ou uma península do outro lado é 1,2, tá? 1,20. Então, aqui é que eu vou começar com o próximo módulo. Eu posso vir pegar esse módulo aqui, M com Ctrl para fazer a cópia, clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto, tá? E a mesma coisa eu vou fazer. Quantos módulos é que vai caber aqui nessa península? Então, vou clicar, Ctrl, e vou copiar ele para o lado, tá? Então, eu fiz uma cópia para o lado, e agora eu vou dizer para ele, vezes 4, e Enter, tá? Então, eu consigo colocar 4, só que aqui, ó, vai ficar bem apertado. Não é isso que eu quero, então, eu vou tirar esse último módulo. Então, aqui eu posso ter essa cozinha com essa bancada, tá? Linear, de frente para uma outra linear. E também posso fazer aqui, ó, se eu quiser, esse L, tá? Então, ela pode ser uma cozinha dessa forma também. Daí, vai da escolha de cada um. Vou deixar a critério de vocês escolher. Lembrando que, se vocês quiserem colocar aqui uma pessoa sentada, tá? Para refeições, se vocês quiserem colocar banquinhos aqui, esse valor aqui tem que ser no mínimo 30 centímetros. E esses módulos que eu disponibilizei para vocês, vocês conseguem facilmente alterar essas medidas. Olha só, eu vou apertar o botão direito aqui em cima dele e vou vir nessa opção Dynamic Components e Options.
ele vai abrir essa janelinha aqui, onde ele mostra a dimensão de X e de Y. É só alterar aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero que aqui seja pelo menos 30 centímetros. Ele já alterou aqui. Vou mover ele para cima. E também eu posso usar a escala para esticar esse modelo. Como que eu uso a escala? Eu vou selecionar ele com o botão de seleção, com espaço. Vou apertar S de escala. Vou pegar nesse ponto aqui e vou arrastar ele até o final. Pronto. Olha que fácil. Já tenho aqui. E aí, se eu quiser colocar os banquinhos aqui, eu posso colocar, tá? Que daí vai ficar mais confortável para as pessoas sentarem. Agora, eu vou colocar aqui uma mesa de refeição redonda. Então, lá em cima, novamente, eu vou no mobiliário e vou copiar essa mesa aqui. Essa mesa, se vocês observarem, também tem aqui uma opção do componente. Então, posso mudar aqui o diâmetro, tá? Então, eu tenho o diâmetro de 1,20, eu posso colocar 1,40, eu posso colocar o diâmetro de 1 metro, de 1,10, vou colocar 1,10, tá? Aí, lembra de consultar aquele material que eu deixei para vocês lá no Noções Básicas de Projeto 3D, naquele PDF. Vou mover essa mesa e essa cadeira para lá, então vou fazer cópia deles. Então, cliquei em cima da cadeira, segurei Shift e cliquei em cima da mesa. Vou apertar o M de mover e o Ctrl para fazer a cópia. Vou clicar aqui nesse canto, tá? E ele já vai começar a fazer a cópia. Vou clicar aqui na cena e trazer ela para cá. Quando eu achar que tá bom, assim, mais ou menos no espaço, eu vou posicionar ela aqui. Agora, mais um comando de cópia, só que é uma cópia polar. Primeiro, nós fizemos uma cópia linear, que é essa cópia aqui, que é um do lado da outra. E agora, a gente vai fazer uma cópia dessa cadeira. Por que eu quero que essa cadeira fique em volta dessa mesa? Então, olha que legal que eu vou fazer essa cópia. Vou apertar M de mover e vou mover essa cadeira para o centro aqui da mesa. Vou empurrar ela só um pouquinho para cima, pronto. E aí, dessa maneira, olha só que legal. Primeiro, eu tenho que encontrar o centro dessa circunferência. Então, eu vou apertar L de lápis, tá? Da line. Vou mais ou menos passar aqui, ó, o rato por cima da mesa. E ele vai encontrar, ele vai fazer como se fosse um imã, tá? Ele vai encontrar esse pontinho roxo. Eu vou clicar nesse ponto e vou clicar para cima. Só para fazer uma linha de referência, ok? Então, vou clicar aqui na minha cadeira e vou fazer 4 cópias dessa cadeira. Então, eu vou acionar o Rotate com a letra Q, tá? Do teclado. E aí, para eu fazer uma rotação, eu sempre tenho que fazer 3 cliques. O primeiro é no centro da rotação. O segundo pode ser na direção do objeto que você vai rotacionar. E o terceiro vai ser o ângulo que você vai posicionar essa rotação, tá? Isso se for uma rotação. Esse é o comando Rotate. Quando eu quero fazer cópia, adivinha qual que é a tecla que eu vou utilizar? Vou utilizar a mesma que eu utilizo para o Move, que é o Ctrl. A partir do momento que eu aperto o Ctrl, ele deixa de fazer o Rotate, ele faz o Rotate, mas ele adiciona mais um objeto, ok? E aí, eu posso posicionar ele aqui e digitar que eu quero 3 cópias, ou melhor, eu posso fazer assim, ó. Então, eu vou clicar aqui, Q do Rotate, clico no centro da rotação, aperto Ctrl, clico no ponto próximo da cadeira e vou digitar agora, presta atenção aqui embaixo, ó. Vou digitar 360, por quê? Porque são 360 graus, Enter, dividido por 4. 4 foi fácil, porque era só colocar 90 graus. Mas eu também posso colocar assim, ó, dividido por 5. E assim por diante. Eu posso fazer várias sequências de cópias, tá? Eu posso colocar dividido por 6. E assim, e vou brincando aqui com essas cópias. Mas nesse caso eu vou deixar divide por 4, por 5, que é para eu ter essa mesa aqui. E vou aumentar um pouquinho o diâmetro dessa mesa. Então, vou clicar aqui na mesa e vou aumentar esse diâmetro para 1,2. Pronto, já tenho aqui o tamanho da minha mesa, tá?
Se eu quiser mover ela, eu vou selecionar todos esses grupos, vou apertar o mover e vou mover para o lado. Uma dica para vocês, tá? Nunca tenta vir em cima do bloco. Eu seleciono e ele já tá todo azul. Então, agora, com mover, eu posso ir em qualquer canto. Então, eu gosto de vir aqui, ó, por exemplo, no chão. Então, eu vou dar um clique aqui e vou posicionar para o lado devagar. Por quê? Aqui em cima, às vezes você pode ter uma certa dificuldade de mover, tá? Então, eu prefiro fazer sempre no chão ou no espaço em branco, ou pegar uma linha reta como referência. Também isso ajuda. Agora, eu vou colocar aqui um sofá e um móvel da TV. Então, eu vou voltar aqui no mobiliário e vou pegar esse sofá aqui, por exemplo. Então, vou selecionar esse sofá, vou apertar M de mover com Ctrl, tá? Clico aqui nesse ponto e aí eu sempre tô vindo aqui, ó, clicando nessa cena porque ele vai diretamente para a planta. Mas se você usar o zoom também funciona, tá? Ó, tá tudo aqui perto. Então, você pode usar o zoom também. E agora eu preciso rotacionar esses 3 elementos. Como que a gente faz o rotate? Acabei de ensinar para vocês. Então, eu vou pegar a letra Q no teclado, que é o rotate. Vou clicar primeiro ponto, segundo ponto e o terceiro ponto. Sempre na rotação são 3 pontos, tá? Lembrando que o primeiro é o centro da rotação, tá? É em volta desse eixo que ele vai rodar. Então, por exemplo, se eu não quiser que ele vá aqui para dentro da parede, eu vou usar o centro de rotação mais ou menos aqui. Então, eu cliquei o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto, ó. E aí, o sofá não entrou na parede. Vou já acionar o M de mover, vou clicar no ponto, no canto do sofá e vou posicionar ele aqui no canto da parede. Pronto, então aqui eu já tenho o sofá. Esse módulo você também pode redimensionar. Você pode redimensionar digitando o valor ou com a escala, tá? Então, você pode usar a escala para redimensionar ele ou mudar esse valor aqui nessa aba lateral de opções do componente. Para fazer esse módulo aqui do móvel que vai ser para TV, eu vou novamente lá no 2D mobiliário e vou clicar nesse polígono, tá? Esse polígono também é fácil, é só selecionar e colocar o tamanho que eu quero dele. Então, eu vou copiar ele, então move com Ctrl, vou na minha planta novamente e vou posicionar ele aqui. Vou pegar o mover nesse canto e vou clicar no ponto da parede. E eu quero que esse móvel ele tenha uma largura de 40 centímetros. Vou mudar aqui, vírgula 4, Enter, tá? E vou usar o restante da escala. Então, S de escala, clico nesse ponto e venho até encostar na parede, tá? Pronto, já encostei. Então, aqui eu já tenho o meu móvel da TV, já tenho o meu sofá, a mesa, a cozinha, tá tudo pronto aqui. Já tenho aqui a primeira parte pronta. Agora, vamos para o quarto.